E aí pessoal, então vamos lá começar nosso cursinho de Lógica Matemática. Vamos começar a falar um pouquinho sobre lógica primeiro. Como vocês podem se informar aí na internet, tá? Eu não vou falar muito de lógica, só um pouquinho. Que a lógica começou a ser sistematizada com Aristóteles, né? Ele que começou a sistematizar todo o conhecimento que já tinha até então sobre raciocínios e argumentos. Então, foi Aristóteles que começou a sistematizar o conhecimento da lógica, que é a forma dos raciocínios, né? O que quer dizer com a forma do raciocínio? Por exemplo, ele tem esse raciocínio aqui. Todo homem é mortal. Você aceita isso. Se você aceita, Sócrates é homem. Então você deduz que Sócrates é mortal. Essas duas primeiras frases que você aceita, chamadas de premissas, né? E aqui a última frase que você deduziu é chamada de conclusão. Todo esse raciocínio aqui, geralmente na época era chamado de silogismo. E você tem que prestar atenção, no caso da lógica, na forma do raciocínio, né? A forma você pode abstrair o conteúdo. Por exemplo, você pode trocar homem por cachorro, mortal por animal, e Sócrates por Marley. Então você vai ter o raciocínio. Todo cachorro é animal, Marley é cachorro, logo Marley é animal. Então, você vê que qualquer coisa que você colocar no lugar de homem e de mortal e de Sócrates vai ter um raciocínio correto, vai ter um silogismo válido. Então você pode colocar, por exemplo, aqui, todo x é y, p é x, logo p é y. Esse é o silogismo, né? Essas são as duas premissas, a conclusão. É o silogismo, tem a mesma forma, esses três raciocínios, certo? Então, por isso que se chamou de lógica formal. Lógica formal estuda a forma do raciocínio, não o conteúdo. Então, o Aristóteles começou esse estudo, certo? É um estudo de como o ser humano raciocina, os raciocínios corretos, os raciocínios válidos. Raciocínio válido é quando a conclusão segue necessariamente das premissas. Então, esse é o tipo de coisa que Aristóteles estudava, isso é a lógica. E não só Aristóteles, né, os discípulos deles, depois também, durante a Idade Média, teve também quem estudasse lógica, os escolásticos estudaram, que eu não sei muita coisa. E teve expansões desses conhecimentos, mas é sempre um estudo filosófico, né? A forma como o ser humano pensa, raciocina, é tudo filosófico. Não era lógica matemática. Qual a diferença da lógica matemática? Bom, primeiro lógica simbólica, né? Lógica simbólica, por exemplo, como está aqui, você começou a colocar símbolos no lugar das coisas. X é Y. X é um símbolo, Y é outro símbolo. Quer dizer que você pode colocar qualquer coisa aqui no lugar de X, qualquer coisa no lugar de Y. Mas aí esse qualquer coisa, às vezes, fica meio mal definido, né? Porque posso falar, por exemplo, assim, cadê meu chinelo? Amanhã tem chuva. E fica meio estranho, né, essa frase. A gente tem que falar mais ou menos o que é esse negócio de X, o que é Y. Então tem toda uma sistematização. Não é qualquer coisa exatamente que dá para você colocar aqui. E Aristóteles tinha lá a tabelinha de silogismos dele, que eram os principais. Isso aqui é a lógica, né? Então, o que é a lógica matemática?
Lógica matemática, na verdade, ela vai fazer um estudo da lógica. A lógica estuda a lógica, estuda o raciocínio humano. A lógica matemática estuda a lógica, mas de que forma? Matematicamente. Então, a lógica matemática, ela é uma modelagem do raciocínio lógico. É uma modelagem matemática do raciocínio lógico, né, ou da lógica Essa aqui é a lógica clássica, né? Então no nosso caso, da lógica clássica que a gente vai fazer. É uma modelagem matemática da lógica clássica. No caso, tem lógicas não clássicas e vai ter lógica matemática que estuda lógicas não clássicas. A gente vai estudar lógica matemática que faz uma modelagem matemática da lógica clássica só. E a modelagem que a gente vai fazer, no caso aqui, eu pretendo, né, a gente vai fazer aqui, vamos ver sintaxe. E a gente vai ver aqui, quer dizer, eu acho que eu não vou dar essa parte, tá? Depois a gente vê de acordo com o segmento aí, mas eu acho que não vou falar de semântica. Eu vou falar, tenho certeza que a gente vai começar a falar de sintaxe. Sintaxe são as regras de escrita da lógica, dos raciocínios lógicos, no nosso caso, clássica. É como se fosse, né, uma gramática. Como formar frases corretas, como escrever. Semântica é quando você faz associações de modo a dar significado às palavras que você escreveu com a sintaxe. Então, é uma maneira de dar tipo matemático de
significado ou a gente fala interpretação que a gente poder dar as palavras escritas, como eu falei ali na sintaxe. Então eu vou falar mais de sintaxe mesmo, né? Como escrever. Para mim, a lógica matemática, nesse curso aqui, pelo menos nessa primeira parte, eu não sei se vai ter uma segunda. Essa primeira parte vai ser regras de escrita. E a gente vai se basear na lógica. A gente vai tentar modelar raciocínios lógicos. Então a gente vai escrever palavras. A gente vai usar símbolos para escrever palavras, letras para escrever palavras, mas não qualquer palavra. A gente vai escrever palavras que têm a ver com raciocínios lógicos, principalmente raciocínios lógicos que a gente usa em matemática. Então, essa é o nosso objetivo na lógica matemática, principalmente em sintaxe, que é o que eu vou fazer. Tá? Então, a gente vai ter que começar a pensar um pouco. Agora, vamos começar lógica matemática, mas antes de começar a parte formal que eu digo não é agora de forma, agora é o que a gente fala por aí, de formal, né? Então, antes de começar a parte matemática da lógica, vamos pensar um pouco sobre símbolos. O que são símbolos? Então, a gente tem, por exemplo, o número 1. Você tem uma comunidade de pessoas muitas pessoas que pensam no número 1. Elas usam esse conceito do número 1. E depois elas escrevem isso. Elas usam esse conceito e escrevem esse conceito. Na hora que elas escrevem, elas têm que usar símbolos que representam o número 1. E vocês já viram, com certeza, numerais, né? Tem o numeral romano, que o 1 é assim. Tem esse numeral nosso que a gente usa, acho que é indo-arábico, né? Que o 1 é assim. A gente pode também representar o 1 assim. Romano minúsculo, né? E tem outros que eu não sei muito bem como funciona. Mas enfim, se você pensa que cada símbolo desse está representando o número 1. Então, cada um desse está representando, está se referindo ao número 1, que é o objeto matemático.
Então você tem o objeto matemático, que é o número 1, e você tem vários símbolos para representar o mesmo objeto. Na verdade, pega esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele tem esse traço e esse traço. Ele é um símbolo, ele tem um formato de símbolo. Mas esse símbolo, ele é diferente desse símbolo. Olha, tem tamanhos diferentes, certo? É o mesmo símbolo ou são dois símbolos diferentes? E esse símbolo? E quando a gente escreve assim, ou assim, é o mesmo símbolo ou são símbolos diferentes? Meio filosófico, né? Mas a gente diz que no caso aqui são todos o mesmo símbolo. O símbolo também é uma coisa abstrata, não é uma coisa concreta. O que é concreto aqui? Concreto aqui, como eu estou no notebook, né? Eu estou na mesa digitalizadora, digitando aqui no notebook. Isso aqui é um monitor de LCD, eu não sei como que é feito um monitor de LCD, mas provavelmente isso aqui tem alguma coisa concreta aqui que faz uma luz aqui parar de ser branca e ficar preta aqui onde eu escrevi, certo? Então o concreto aqui é luz que sai daqui em contraste com uma luz de intensidade bem menor que sai daqui onde você vê o risco preto. Isso é concreto, vamos dizer, pela nossa interpretação do que seria concreto. Mas o símbolo, ó, esse símbolo aqui, pequenininho, é o mesmo que esse símbolo aqui. O símbolo, ele quer dizer a mesma coisa. Então, agora, esse símbolo aqui é diferente desse símbolo aqui, mas é o mesmo que esse símbolo aqui. Certo? São os dois símbolos iguais. O concreto é algo aqui que a gente diz que é físico, que representa alguma coisa que é o símbolo. Então você tem alguma coisa concreta, né, segundo a nossa interpretação do que é concreto. Então, aí eu não sei o que é essa coisa. Olha, eu não vou falar nada de filosofia matemática aqui, tá? Isso aqui é só para entender do que eu vou falar. É coisa bem básica, assim. Eu não vou ficar entrando profundamente em filosofia matemática aqui. Filosofia da matemática, filosofia matemática. Não é o objetivo aqui de jeito nenhum, tá? Aqui o objetivo é lógica matemática, sintaxe. Tá, então é uma modelagem matemática, é estritamente matemática esse curso, é um curso de matemática, certo? Não é um curso de filosofia, de nada disso. Tá, isso daqui representa um símbolo e isso daqui representa o número 1. Inclusive, se eu escrever 1, assim, em português, isso aqui também na verdade é uma concatenação de símbolos, né? Um símbolo aqui, outro símbolo aqui, que você lê 1 e representa o número 1. Eu poderia escrever 1, concatenação aqui de 3 símbolos, que também representa o número 1. Certo?
Então, o símbolo é abstrato, é algo abstrato, apesar de a gente ver, ele tem um formato, pode ser feito até meio estranho assim, ó, um bem estranho, ou bem bonitinho, ou uma coisa bem mal feita, assim. É tudo o mesmo símbolo. Apesar de estar escrito de maneira diferente, tudo diz respeito ao mesmo símbolo. Tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui é o mesmo símbolo. São coisas concretas totalmente diferentes, né? Em lugares diferentes, tamanhos diferentes, mas que representam o mesmo símbolo, e esse símbolo todos representam o número 1, que é um objeto, um conceito que a gente tem uma ideia desse conceito como agrupamento humano. Nós temos uma ideia desse conceito de número 1. Esse aqui, essas duas coisas diferentes, também representam o mesmo símbolo, que é abstrato, que também representa o número 1, que também é uma coisa abstrata. Tá bom? Então, nesse curso, a gente não vai tratar dos objetos matemáticos, mas a gente vai tratar dos símbolos que a gente usa para escrever os objetos matemáticos. Então a gente vai tratar, geralmente em matemática, a gente não liga muito para os símbolos, liga nada praticamente. A gente trata das ideias que tem os objetos matemáticos. Aqui na lógica matemática, a gente vai tratar de... Aqui as coisas são... Objetos matemáticos são coisas abstratas. A gente também vai tratar de coisas abstratas, que são símbolos que usamos para escrever objetos matemáticos. Então a gente vai escolher alguns símbolos e vai tratar desses símbolos. Para escrever frases, né, matemáticas sobre objetos matemáticos. Então a gente vai também tratar de coisas abstratas aqui, né? Aqui é a lógica matemática. A lousa às vezes dá um lag, não sei se isso aqui é problema da lousa, ou não sei o que é. Tá, então a gente vai tratar de símbolos. Símbolos tá vendo? O S demorou para aparecer. Então, a gente vai tratar de símbolos, ou que a gente chama também de letras. Símbolos ou letras vão ser nossos objetos. Nós vamos usar símbolos e letras para escrever palavras. Escrever palavras com concatenação. Concatena de símbolos ou letras.
Com isso a gente escreve palavras. Ou em matemática a gente também fala expressões. Algumas expressões vão ser fórmulas, depois eu vou definir o que é fórmula. Primeiro a gente vai chamar de expressão, são expressões. Então a gente tem alguns símbolos, depois eu vou fazer a modelagem matemática disso, tá? Só estou dando uma ideia. A gente vai ter, por exemplo, o símbolo, esse símbolo, que é uma coisa abstrata, que representa a coisa abstrata, que é a letra A. A letra A é algo abstrato. Esse símbolo é algo abstrato que representa a letra A. E você tem aqui a coisa concreta, né, na tela de LCD. Então, você tem aqui esse símbolo. E você tem esse símbolo. Você pode ter esse símbolo. E você pode fazer concatenações disso. Você pode colocar um na frente do outro assim, concatena eles e vira uma palavra. Concatenação de símbolos ou letras é uma palavra, uma expressão. Ou tem gente também que chama isso aqui de string. Opa, saiu errado aqui. String. Palavras, expressões ou strings. Strings. Que em inglês é corda. Então, você pode fazer essa string, expressão, pode fazer essa aqui, pode repetir também, né? Pode fazer assim. E eu não coloquei o último símbolo. Pode colocar assim. E assim por diante, fazendo strings, palavras com aquelas letras, né, concatenando. Eu coloquei só com 3, né, mas pode fazer com mais, pode ir repetindo, né, por exemplo. Isso aqui é uma string que eu fiz com essas 3 letras. É uma palavra com essas 3 letras. Então, eu estou concatenando letras para formar palavras. Tá? É por isso que chama sintaxe, né? São regras de escrita. Então, a gente vai estudar isso. Vamos estudar. Símbolos, formando palavras, e a gente vai fazer isso de alguma forma, uma modelagem matemática, que vai imitar raciocínios lógicos, e é isso. Daí a gente vai fazer desse jeito.